Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, de novo, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz, glórias a Deus. Como eu estava dizendo, estamos em um dia chuvoso e o meu celular travou, por isso que a conexão caiu, glória a Jesus. Olha só, entrei para a gente edificar a nossa fé através da palavra do Senhor, mas antes eu quero dar um recado para você. Dia 2, 3 e 4 de junho estaremos em Roma, na Itália. Se você é de Roma, se você é da Itália, se você é das regiões vizinhas, vem adorar a Jesus juntamente conosco. Estaremos nos reunindo para adorar a Deus e também para conhecer os pontos turísticos. Passaremos esses dias juntinhos, tá bom? Quero aqui mandar um beijo grande para minha amiga, pastora Valnice Vanessa, que Deus abençoe poderosamente. Pastor Marco, estamos chegando para glorificar a Deus juntos aí na Europa. Glória a Deus. Olha só, queridos, eu quero nesta hora trazer uma palavra para o teu coração, que estava desejoso de ouvir a voz de Deus. Talvez você estava aí precisando ouvir a voz do Senhor, você estava precisando ouvir a voz de Deus nesta hora. Deus, Ele fala para você: aquieta-te, aquieta-te, porque Ele ainda está no controle. Aquieta-te, porque Ele ainda vai te surpreender. Aquieta-te, porque a história não vai acabar assim. Aquieta-te, porque grande vai ser o agir de Deus aí neste lugar. Se você está precisando ouvir a palavra do Senhor, aquieta-te aí um pouquinho e deixa o Senhor falar ao teu coração, porque Deus é aquele que nos responde, Deus é aquele que fala conosco, Deus é aquele que nos direciona. E quando a gente imagina que não tem mais jeito, Deus coloca a mão e muda por completo a história, muda por completo a situação. Tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora, que já pensa que sabe como vai terminar isso aí, e Deus está dizendo: ei, aquieta-te, porque o final dessa história aí vai ser surpreendente. Deus está entrando neste negócio. Tu vai ver um grande agir de Deus, tu vai ver a mão poderosa do Senhor agindo a teu favor. Aquieta-te aí no teu lugar e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir, porque o que Deus vai fazer aí neste lugar vai ser coisa surpreendente. Vamos fazer leitura da palavra de Deus e entender o que Deus reservou para o nosso coração nesta hora, e entender o que Deus quer para mim, para a tua vida neste momento. Aquieta-te aí para ouvir Deus falar, tá certo? Glória a Jesus. Pega aí a palavra de Deus, glória a Deus, e abre em Atos, capítulo de número 27, verso de número 22. Deus tem uma palavra para o teu coração. Atos 27, 22. Estaremos ministrando a palavra de Deus e logo depois já estaremos orando em nome de Jesus. Então, desde agora, já conecta o teu coração com os céus. Deixa o Senhor direcionar, falar. Peça para o Espírito Santo trazer a interpretação daquilo que Deus está falando ao teu coração. E tenho certeza que daqui você vai sair renovado, alimentado, edificado, transformado, moldado, mudado pela palavra do Senhor. Então, neste momento, deixa o Senhor falar contigo. Glórias a Deus. Olha só, Atos 27, verso de número 22. Assim diz a palavra de Deus: mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha aqui o que a palavra de Deus está nos falando. Quando você começa a ler o capítulo de número 27 de Atos dos Apóstolos, você vai entender que no começo deste capítulo, Paulo estava sendo levado para julgamento. Paulo estava sendo levado para ser apresentado a César. E ele teria que passar por uma caminhada. Havia uma trajetória, havia um percurso a ser percorrido. E o interessante é que eles iriam fazer esse percurso de navio. Eles iriam navegar.
E chega um certo momento que a tempestade começa a se levantar naquele navio. A tempestade começa a se formar. E sabe o que eu acho interessante? É que a palavra de Deus, lá no capítulo 27, do verso de número 9, vai dizer assim, ó: e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Olha aqui o que Paulo estava falando dentro daquele navio, porque estava vendo o perigo que eles estavam correndo, porque a tempestade estava chegando. Os ventos fortes estavam chegando, as ondas fortes estavam vindo. E Paulo, entendendo isso e tendo um direcionamento de Deus, ele abriu a boca dentro do navio. Observa, abriu a boca dentro do navio e disse: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Olha aqui, mas a Bíblia vai dizer, versículo 11 do capítulo 27, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Você está entendendo o contexto da palavra? A Bíblia vai dizer que havia uma navegação, estavam navegando, Paulo estava sendo levado para ser apresentado a César, mas quando eles estavam no meio do mar, uma tempestade começou a soprar naquele lugar, os ventos fortes começaram a vir, e Paulo era alguém que tinha contato direto com os céus, Paulo era alguém que tinha direcionamento de Deus para a sua vida, e a Bíblia vai dizer que Paulo, dentro daquele navio, abriu a boca e disse assim: varões, a navegação vai ser muito incômoda, está na hora de parar um pouquinho, porque senão nós iremos ter prejuízo não somente com a carga, não somente com o navio, mas também com as nossas vidas. E ele começa a falar: vamos parar um pouquinho, vamos esperar essa tempestade passar. Paulo começa a dar direcionamento dentro daquele navio, mas a Bíblia vai dizer, olha aqui, que o centurião, que era aqueles que cuidavam, que era aquele que cuidava de 100 homens, centurião, você vai entender que esse oficial, ele dá mais ouvido, olha aqui, ao piloto e no mestre do que a Paulo. Paulo estava falando, e estava falando para o bem de toda uma tripulação. Paulo estava falando e estava falando bem para todos aqueles que faziam parte do navio, mas ninguém estava dando atenção para as palavras de Paulo. Talvez assim como Paulo, você nos últimos dias está falando, ninguém está atentando. Talvez você está vendo a tempestade se formando, você está vendo as astutas ciladas do inimigo, você está vendo as investidas do inferno, você está vendo o que está acontecendo, e você está falando e ninguém está te dando ouvido. Você está falando, você está dizendo o que está por vir, mas ninguém está observando o que você está dizendo. Talvez dentro desta casa aí Deus te deu uma visão que não deu para muita gente. Talvez dentro deste navio aí, Deus te deu uma visão diferenciada e você já está observando, tem tempestade chegando aí. Vamos vigiar, porque o negócio vai estreitar, porque o inimigo vai investir, vai ter vento forte, vai ter grandes ondas, mas não estão dando ouvidos para a tua voz. Talvez tenha pessoas que assim como Paulo, os olhos já estão abertos para aquilo que está por vir. Assim como Paulo, você já está tendo um direcionamento de Deus sobre a tua vida. E você sabe que se as ondas grandes vierem, o prejuízo vai ser grande. Se a tempestade vier e não houver uma obediência dentro dessa casa, o estrago vai ser grande. Você já entendeu e você está alertando, você está falando. Mas ninguém está ouvindo. Ei, é assim mesmo que acontece quando o profeta se levanta para falar. É exatamente isso que acontece quando alguém com direcionamento de Deus fala. Aí tem gente que olha para você e diz assim: quer saber mais que todo mundo. Quer mostrar que tem mais intimidade com Deus do que todo mundo. Tem gente que está olhando para você, para o cuidado que você está tendo com o teu navio, com o navio que você e os teus estão interpretando mal. Estão interpretando mal aquilo que você está falando, está achando que você está falando porque quer aparecer.
Tá achando que você tá falando, tá dizendo, olha, é melhor ter cuidado com essa pessoa, é melhor ter cuidado com esse tipo de negociação, é melhor ter cuidado com esse tipo de coisa aqui dentro de casa. Canta. Você tá falando e estão te interpretando errado. Estão querendo dizer que você quer ser mais santo do que os outros. Estão querendo dizer que você quer ser mais sábio do que os outros. Estão te julgando mal, porque você já tá avistando a tempestade. Você tá vendo que se o negócio continuar desse jeito, vai ter perda. Vai ter prejuízo. E talvez isso tenha entristecido o teu coração. Talvez isso tenha te magoado. Talvez você tenha dito, Deus, será que é só eu que estou vendo isso aqui dentro? Senhor, será que é só eu que estou contemplando o que está acontecendo aqui dentro desse ministério, aqui dentro dessa história? Senhor, será que é só eu que estou vendo na Manabacé? Porque eu estou falando e ninguém está dando ouvidos. Olha aqui, talvez tem pessoas, olha aqui que papai está falando, palavra profética para a tua vida. Olha aqui o que é que Deus está revelando para você. Tu fala e tem gente dando preferência a ouvir outras pessoas do que a você. Se você falar vai pela esquerda, alguém chegar e disser vai pela direita, a pessoa vai pela direita. Se você disser vamos fazer desse jeito, chegar alguém e disser não, desse jeito não dá certo, vamos fazer dessa outra maneira, a pessoa vai lá e faz da outra maneira. E você sabe que se as coisas continuarem dessa maneira, vai ter prejuízo aí dentro. Decantará la manabassúria. Porque você já teve um discernimento de Deus, já teve um direcionamento de Deus, e tem alguém que não está querendo obedecer, tem alguém que não está querendo ir contigo, tem alguém que não está querendo andar na tua visão. Decantará, abraçar, e prefere dar ouvido a outras pessoas, prefere dar ouvido para amizade, prefere dar ouvido para amiguinhos, prefere dar ouvido para quem acha que sabe das coisas, mas quem está dentro do barco é você. Navalamabassuri, andere decanta. Quem está recebendo direcionamento dentro de Deus neste navio é você. Decantará, brachei. E talvez você está falando e ninguém está querendo dar ouvidos. Ninguém está querendo atentar para aquilo que está sendo dito, não está. E você talvez perguntou e disse assim, Deus, será que eu estou certo em estar falando essas coisas? Senhor, será que está certo eu estar avisando? Porque ninguém está me ouvindo. Na Baxenecanta, Arabracei, lá o centurião estava sendo avisado por Paulo. Mas o que o centurião preferia? Ouvir o piloto e o mestre. Ele preferia ouvir o piloto e o mestre, ele preferia dar ouvido a outras pessoas do que a Paulo. Mas só que a questão é que Paulo estava recebendo direcionamento de Deus para aquele negócio. Paulo estava recebendo um discernimento de Deus para aquela situação. Oh, namanabassune cantarabrachai. Papai está falando para ti agora, ó. Você está falando, ninguém está te ouvindo, né? Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. É Deus quem faz cumprir. É Deus quem realiza. E o melhor, é Deus quem livra. Nabanavabassune canta. Porque tem gente que se não contasse com a misericórdia de Deus, até a vida ia perder. Tem gente aqui, olha aqui. Tem gente que está no mesmo navio que você. Tem gente que está na mesma embarcação que você. Tem gente que está debaixo do mesmo teto que você. Tem gente que faz parte da mesma parentela que você. Que se não fosse a misericórdia de Deus para com a tua vida, se não fosse o Senhor ouvindo as tuas orações, se não fosse Deus dentro da tua história, até a vida ia perder nesse negócio. Namanabassuri, deixerene canta. Porque não quer dar ouvidos. Tem gente que está de coração duro, não quer ouvir. Tu tá avisando aí, cuidado com esse negócio, não vai por esse lado, cuidado com essa pessoa, cuidado com essa orientação, cuidado com esse conselho. Tá, você tá falando e a pessoa não tá ouvindo, mas Deus está dizendo para você, aquieta-te. Aquieta-te que muita coisa ainda vai acontecer aí dentro. E Deus vai mostrar na Manavalabassuri Anderedecanta a quem verdadeiramente eles deveriam ter ouvido. Deus está dizendo, se eu fosse você, já levantava a mão e recebia aí do outro lado. Deus está dizendo, aquieta-te, porque muita coisa vai acontecer dentro desse barco. Muita coisa vai acontecer dentro desse navio. Muita coisa vai acontecer aí. E coisas que já foram avisadas. Coisas que já foram avisadas da parte dos céus. Deus não vai pegar ninguém de surpresa, não. Vai não. Porque Deus avisou. Deus usou você. Deus usou boca de gente de perto.
Deus usou pessoas dentro desse lugar, na Manavabacei, para falar aquilo que estava por vir. Mas tem gente que prefere andar na desobediência. Tem gente que prefere fazer do seu jeito. Tem gente que prefere realizar os seus projetos, os seus planos. E Deus está dizendo para você nesta hora: descansa. Descansa, porque Deus ainda é Deus de misericórdia. Na Manabacéria. Rablassuri deixere ne canta. Deus ainda é Deus de misericórdia. Olha só, a Bíblia vai dizer que uma tempestade tão grande se levantou. Tão grande, mas tão grande, que eles começaram a lançar fora aquilo que eles tinham. Eles começaram a lançar fora aquilo que eles possuíam dentro do barco, que era para aliviar o peso. Olha aqui, a desobediência ela traz muita perda. A desobediência traz perda. Seria tão mais fácil se tivessem te ouvido desde o início. Seria tão mais fácil se o direcionamento de Deus tivesse sido acatado. Na Manavalabashirine cantarabracei. Mas olha só, eu acho interessante que a palavra de Deus vai dizer, versículo 22. Versículo 22, você vai ver que Deus ele vai agir de misericórdia dentro dessa casa. Deus ainda age com misericórdia no meio dessa família. Deus ainda age com misericórdia no meio dos teus. E é coisa linda. Na Manavabassuri ne cantarabrachei. Misericórdia de Deus, é misericórdia de Deus. Olha aqui. Versículo 22, mas agora vos admoesto. Aqui tenhais bom ânimo. Olha aqui, meio a tempestade. Paulo falou, ninguém quis ouvir. Agora a tempestade se acirrou, eles estavam até perdendo aquilo que era deles, estavam lançando fora suprimento, estavam lançando fora o que era pesado, estavam lançando fora bagagem. Na basura e ne canta. Paulo poderia ter fechado a sua boca e ter ficado quieto e deixado ele se desesperar, mas Paulo estava naquele navio como providência. Paulo estava lá como providência. Na basura e ne canta. Olha o que Deus está dizendo para você. Você está aí como providência, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo afligido, mesmo sendo humilhado, mesmo passando pelo que você está passando, você ainda é uma providência de Deus aí dentro. Sabe por quê? Porque quando a tempestade se acirrar, é a tua boca que Deus vai usar para acalmar corações. Quando o negócio estreitar, vai ser a tua boca que Deus vai usar para consolar. Na Manabassuri decanta. Olha que Paulo poderia muito bem ter deixado eles se desesperar e fazer o que eles bem entendessem naquele lugar. Ele poderia. Ele falou uma vez, ninguém escutou. Ele trouxe um direcionamento, ninguém acatou. Paulo poderia ter olhado ele lá se desesperando, jogando o que eles tinham fora no mar e se desfazendo dos pesos da navegação. Ele poderia ter ficado na dele, quietinho, porque ele sabia o que estava por acontecer. Ele sabia o que Deus tinha falado com ele. Mas Paulo estava ali como providência, como voz de Deus naquele lugar. E mesmo depois de ter sido desprezado, mesmo depois de ter sido rejeitado, ele ainda abriu a boca para trazer consolo em meio à tempestade. Deus está dizendo para você, Deus está falando para você nesta hora. Ele vai usar a tua vida nesse navio para trazer consolo ao coração de muitos que não te ouviram. Ele vai trazer a tua vida como providência para a vida daqueles que te desprezaram. Na Manavabassuri decanta arabrachei. Se tem uma coisa que Deus gosta é de inverter a situação. Se tem uma coisa que Deus gosta é de pegar aquele que foi desprezado e usar ele para suprir as necessidades daquele que desprezou. É lindo agir de Deus. É como se Deus pegasse o cenário e fizesse assim, mudasse de ponta cabeça. Na Manavalabassuri ne canta. Olha para José. A Bíblia vai dizer que aqueles que desprezaram a José foram os mesmos que bateram lá na porta do Egito, na Bachei, com fome, pedindo suprimento. E o que foi que José fez? Deu, supriu, abençoou. Deus gosta de usar aquele que foi desprezado para abençoar a vida daquele que lhe desprezou. Te prepara, meu filho, esse cenário muda. Te prepara, vai ter assim, Deus vai pegar e vai botar de ponta cabeça. Na Manavabassuri ne cantarabrachere elemenei. Aqueles que não te ouviram ainda vão sentar contigo e dizer: me aconselha nessa situação, pelo amor de Deus.
Aqueles que desprezaram as tuas palavras ainda vão bater na tua porta, pedindo para você aconselhar na valabassuri de xerenecanta. Aqueles que desprezaram o que você estava falando. Tem gente aqui que estava falando e alguém passou por cima. Tem gente aqui que estava falando o que Deus tinha lhe passado, direcionamento que Deus tinha lhe dado, a visão que Deus tinha lhe dado, e alguém passou por cima de você, querendo dizer que você não sabia de nada, querendo lhe desprezar, lhe menosprezar. Passou por cima da tua vez. Deus está dizendo: prepara o teu coração, porque estes mesmos ainda vão te ouvir. Prepara o teu coração, porque estes mesmos ainda vão parar para te escutar e vão acatar. E ainda vão ter que obedecer. Porque não vem de você, vem do Senhor. Foi Deus que lhe deu, e Deus vai fazer você ser ouvido. Eu não sei quem é que neste dia não tem um pingo de voz dentro da sua casa, não tem um pingo de vez no meio dos seus. Você não pode falar nada, você não pode se levantar com nada, você não pode se posicionar em nada, você não pode se manifestar em nada. Ninguém te escuta, ninguém te vê, ninguém acata aquilo que você está falando. Mas o Senhor está dizendo aqui para o teu coração: descansa, porque dentro dessa casa Deus está te dando voz. Dentro deste lugar aí, ó, de trabalho, onde você está sendo desprezado, Deus vai te dar voz. Deus vai te dar vez. De cantar abrachei, relemene balabassúria. Desprezaram porque quiseram, mas agora vão ter que escutar. Deus está falando. Desprezaram porque quiseram. Rablassune canta. Tem gente aqui que foi desprezada dentro da sua própria casa, por alguém que mora debaixo do mesmo teto, tá no mesmo navio, ó. Mesmo navio, você falando e a pessoa lhe desprezando, não deu ouvido, não acatou. E Deus está falando: tô lhe dando voz aí dentro, tô lhe dando vez aí dentro, tô lhe dando autoridade dos céus aí dentro. Olha aqui, tem gente que só aprende quebrando a cara, e tem hora que Deus permite. Deus permite que vá lá e quebre mesmo, que é para entender, que quando vem um direcionamento de Deus é para ser acatado. Tem esposo que, se tivesse ouvido a mulher, não tinha se quebrado tanto. Tem mulher que, se tivesse ouvido aconselhamentos, não estava tão afligida como está hoje. Mas o Senhor está dizendo: Ele ainda é Deus de misericórdia. Mas tem hora que Deus permite quebrar, permite, que é para saber, que quando vem direcionamento dele é para ser acatado, que é para saber que quando vem direcionamento dele é para ser obedecido. Olha só o que é interessante, a Bíblia vai dizer que Paulo se levantou no meio daquele navio, na tempestade que estava, e disse assim: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, um consolo dentro do navio. Olha aqui: porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha o que Deus estava dizendo através da vida de Paulo. Estava dizendo: vai perder o navio, vai quebrar o navio, vai partir o navio, mas a vida vai ser salva. Tem coisa que Deus permite se quebrar, na manabacere de canta. Tem coisa que Deus permite se romper, que é pra gente entender o valor de um direcionamento vindo dos céus. Tem hora que Deus permite decantar abrachuri anderemenei, mas Deus livra o bem maior, que é a vida. Aqui Paulo estava dizendo: ó, prepara aí, o navio já é perda. É perda, Deus falou, tá falado, vai perder o navio, mas a vida continua. Ora, manabaçu, ne cantar abrachei. Olha aqui, tem gente que Deus vai permitir perder, sabe pra quê? Pra aprender, de cantar ablaçúria. Perde o navio, mas não perde a vida. É o que Deus está falando. É o que Deus está falando, nabashiri ne canto, porque Deus vai agir de misericórdia. Tem gente, olha aqui, tem gente que Deus está dando livramento, por causa que tem um Paulo dentro do navio. Tem gente que Deus está dando livramento, porque o intuito do inimigo não era quebrar só o navio, não. O intuito do inimigo era ceifar todas as vidas. Aquela tempestade não tinha vindo somente para quebrar navio, não. Tinha vindo para matar todo mundo.
Mas Deus, por infinita misericórdia, Deus livramento. Na Manabaxé, papai está dizendo para você, vai ter livramento neste lugar. O inimigo pensa que vai conseguir ceifar, o inimigo pensa que vai conseguir matar. O inimigo pensa que vai conseguir destruir, mas Deus está falando para você. Mas o Senhor está falando para você nesta hora. Parte-se o navio, mas a vida continua. Parte-se o navio, mas o que é de mais precioso, olha aqui, Deus está dizendo que você tem de mais precioso, o inimigo não vai tocar, não vai. Ele pode até tocar naquilo que é material, mas a tua vida ele não toca, não toca. A Bíblia vai dizer que o inimigo chegou para Deus, e falou a respeito de Jó. E o Senhor, e naquela hora o Senhor testemunha de Jó, dizendo o quanto ele era justo, reto e fiel. Mas a Bíblia vai falar que o inimigo diz exatamente assim, ele é assim porque ele tem tudo. Tudo está nas mãos dele. E Deus permite que o inimigo venha tocar naquilo que era de Jó. Tocou, mas não conseguiu tocar na vida dele. Não conseguiu tocar no fôlego de vida dele, porque isso pertencia a Deus. Olha só o que é que Deus está dizendo para você nesta hora. Tem situações difíceis que Deus vai permitir neste lugar. Sabe por quê? Para que alguém que não te escutou aprenda. Para alguém que não deu ouvidos à voz do Senhor venha entender a importância de acatar um direcionamento de Deus. Deus vai permitir situações difíceis na vida desta pessoa, vai permitir ela perder o navio, mas Deus dá livramento na vida, na Manavabassúria. Mas Deus dá livramento na casa. Sabe por quê? Porque o fôlego de vida ao Senhor pertence. Essa tempestade não vai levar o que tu tem de mais precioso, não vai. O inimigo está pensando que veio para destruir mesmo, para levar o que tinha de mais precioso, mas não vai levar, não vai. Não vai. Olha aqui, a Bíblia vai dizer que Paulo prossegue dizendo no versículo 23 de Atos 27. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Deus enviou um anjo lá naquele navio para ter um particular com Paulo. Quando Deus quer dar livramento, até anjo Deus coloca à disposição. Quando Deus quer, olha aqui, tem gente que quando dobra o joelho e começa a clamar, até anjo Deus libera, decantarabraçu, decantarabraséria, para ir junto daquela pessoa que não teme a Deus, não deu ouvidos, não quer saber do Senhor, mas você dobrou os teus joelhos, você colocou todo mundo debaixo da tua cobertura espiritual. Aí Deus libera anjo. Anjo, a Bíblia diz que Paulo, dentro daquele navio, foi visitado por um anjo. Deus está dizendo, quando ele quer dar livramento, até anjo ele faz visitar. Na Balabassura e Necanta, Pedro estava lá na prisão, encarcerado, sofrendo ameaça de morte. E sabe o que aconteceu? De madrugada, o Senhor enviou o seu anjo naquele lugar. E a Bíblia diz que o anjo libertou a Pedro, que quando chegou em casa foi até difícil daqueles que ali estavam orando por ele acreditar que ele havia chegado. Deus manda lhe dizer, aquieta-te, porque onde tu não pode ir, o Senhor vai. Onde você não pode ir, Deus dá livramento. O que você não pode fazer, Deus trabalha. A Bíblia diz que lançam Daniel na cova dos leões. E sabe o que acontece lá dentro? Deus envia anjo. A Bíblia vai dizer que quando o rei, bateu na porta daquela cova no outro dia, perguntando, Daniel, tu tá vivo, meu filho, aí dentro? A Bíblia vai dizer que quando ele assim perguntou, Daniel bradou, o meu Deus enviou o seu anjo e me deu livramento do poder dos leões. Na Manavabassuri Nebexei. Papai tá dizendo para você, vai ter livramento aí dentro, minha filha. Anjo já foi liberado. Deus já deu, olha aqui, livramento. Se tivessem ouvido o direcionamento que Deus deu, muito prejuízo tinha sido evitado. Mas como não quis ouvir, o livramento Deus deu. Olha aqui, a Bíblia vai dizer que a partir de agora que a coisa fica bem estreitinha, eles começam a ouvir Paulo com mais facilidade. Eles começam a receber de Paulo o direcionamento. Porque no 10º dia lá estavam eles sem comer, preocupado, aquela coisa toda, porque quando o negócio estreita, aí vai se preocupar, né?
Quando o negócio desanda, aí vai ficar preocupado. Mas só que o Senhor não já tinha falado, na vacina e cantarabraxé, não já tinha sido advertido, não já tinha vindo um direcionamento, mas não quis ouvir. Não quis ouvir. Preferiu dar ouvidos a outras pessoas. Mas a Bíblia vai dizer, olha aqui, a Bíblia vai dizer que depois que as coisas estreitam, eles começam a ouvir a Paulo, começam a escutar o que ele tem a falar. E eles estão lá no 10º dia, sem comer, preocupado. E Paulo olha para eles e diz assim: ei, comecem a comer aí, viu? Porque a tempestade ainda piora. Na manavalabassurine canta. Se fortaleçam aí. Porque não vai cair um fio de cabelo da cabeça de vocês. Não vai, porque Deus me falou. Mas o navio vai ser perdido. Então se alimenta. Na manavabassúria. Olha aqui o que é que o Senhor estava falando. O Senhor estava falando que o navio iria se partir, mas nem um fio de cabelo da cabeça deles iriam cair naquele lugar. Nenhum vai se perder. Deus está dizendo para você, Deus está falando para você nesta hora. Deus está falando para você, aquieta-te aí, porque não vai se perder, não vai não, Deus vai dar livramento, e a partir daquele momento, eles entenderão que quando vem um direcionamento de Deus é para ser acatado. Eles aprenderão a ouvir quando tu abrir a boca, na balabachurine canta. Deus vai usar esta situação, para honrar a tua vida neste lugar. Então aquieta-te porque vai ter livramento de Deus, aquieta-te porque o Senhor já está trabalhando, aquieta-te porque o Senhor está agindo. A Bíblia vai dizer que quando eles estavam perto de chegar na ilha, eles já estavam perto de chegar em terra seca, de repente um navio encalhou, a onda grande veio, partiu o navio, mas a vida foi salva. Na basura e necanto, o inimigo está pensando que vai matar a tua tripulação, o inimigo está pensando que vai destruir aqueles que estão no navio contigo, mas Deus está falando com você nesta hora, aquieta-te aí, porque vai ter livramento neste lugar, e o Senhor vai usar esta situação para lhe honrar aí dentro. O teu navio está nas mãos do Senhor. Deixa que Ele sabe trabalhar. Deixa que Ele sabe fazer. Se Ele quiser partir o navio para salvar a vida, então deixa. Se Deus quiser quebrantar o coração, e para fazer o vaso de novo, deixa. Deus sabe fazer. O importante é que papai está falando para você, não vai se perder nenhum fio da cabeça vai cair. Na manavabassúria, Rabraxi perde o navio, mas não perde a vida. É o que papai está falando para você, vai ter livramento. Deus está dando livramento para pessoas nesta hora. Levanta aí a tua mão e recebe em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida. Coloca o teu pedido aqui no bate-papo, no comentário. Juntos vamos clamar em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bendizer e enaltecer o teu santo nome. Pai, tu é aquele que nos dá livramento. Deus, quando tudo parece perdido, quando a tempestade parece que vai nos destruir, Senhor, tu vem com a tua palavra, tu vem, Senhor Jesus, com o teu agir, tu vem com a tua vontade e faz aquilo que precisa ser feito. Eu quero profetizar sobre a vida desta pessoa. Deus, que se parta o navio, mas que não se perda a vida. Senhor Jesus, eu quero profetizar que nem o fio da cabeça vai cair em nome de Jesus. Não importa de onde está vindo essa tempestade, não importa qual o vento que está soprando, a grande onda que está levantando. Jesus, eu profetizo, Pai, que esta situação vai servir de experiência na Manavalabaxé, porque vai ter livramento, porque Deus vai dar voz e vez para alguém aí neste lugar, e alguém que não quis ouvir vai pagar preço, papai, mas o livramento vai ser dado porque tu és misericordioso. Nenhum vai se perder nessa casa, nenhum vai se perder neste navio, nenhum vai se perder neste ministério. Porque anjo, Senhor, tu envia. Quando tu quer dar livramento, tu enviou anjo para Pedro, tu enviou anjo para Daniel, Senhor, tu enviou anjo para Paulo naquele navio. Eu profetizo que em nome de Jesus
O Senhor entra com livramento na Manavabachei. Acampa os anjos, Deus, ao redor daquela pessoa e livra da cilada, livra dos maus amigos, livra da Manabassune-canta das investidas de Satanás. Senhor Jesus, livra em nome de Jesus. Nós te pedimos, papai, nesta hora, toma a nossa petição, a nossa vida nas tuas mãos e não permita, Senhor, que nenhum se perca. Nenhum, Pai. São teus, colocamos nas tuas mãos, independente dos erros, das falhas, independente, Senhor Jesus, do que tenha feito, nós colocamos nas tuas mãos e clamamos, dá livramento, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Se você crê nesta palavra, você abre a tua boca e você diz amém. Amém, queridos, glória a Deus. Olha só, vou deixar o link do meu canal aqui na descrição do vídeo. Passa lá e faz tua inscrição, tá bom? Todos os dias temos oração pela manhã e pela noite, às 22 horas, tá certo? Que Papai do Céu lhe abençoe muito, ó. Beijo grande no coração, te amo em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém.